Quando você tem a plantação de cana, tudo é arrancado. Então, as árvores são arrancadas, as cercas são arrancadas, as casas, moradias são arrancadas também, porque a plantação tem que ser feita em grandes áreas, né? Toda aquela memória, todo aquele passado, as tradições vão desaparecendo também, porque as pessoas são obrigadas a residir nas cidades e, consequentemente, essa cultura do meio rural, as tradições do meio rural, elas também desaparecem. As grandes empresas chegaram, tomaram conta daquelas áreas, da floresta de Babaçu, e puseram fogo na floresta, queimaram as casas dos trabalhadores, as roças e os animais. Então eles foram obrigados a irem para a periferia das cidades. E como eles não têm como sobreviver, eles aí passaram a migrar para essa região. Então sobretudo nos últimos 7 anos, a partir do ano 2000, que nós começamos a ver uma grande quantidade de maranhenses aqui cortando cana. Saudade muita, né? Saudade muita. Né? Saudade de quê? Ah, saudade da mãe, dos irmãos, parentes, amigos. Ah, pá. Oi? Aí, pelo menos, eu acho que eu tô querendo fazer mais só um ano. Esse serviço, eu tô querendo trabalhar mais só pelo menos um ano, aí eu vou encerrar a carreira. É um serviço muito puxado, sabe? Primeiro que a pessoa fica muito longe dos pais, das mães. O importante pra gente a família da gente é importante mais pra gente. Eu acho que eu não vou aguentar assim muito tempo não, né? A gente fica... mas aí o cara... É homem novo, o cara fica com esse serviço aqui... Eu conheço gente que trabalha comigo mesmo, o cara com 35 anos tá parecendo um cara de 60, né? Só pode ser por causa do serviço, porque o cara... como eu sou... Desde que ele tá falando que eu sou novo. Aí eu fico no serviço, jogando quando eu com 35 anos, tô velho já. Tô prestando pra nada mais. Um dia normal? Depende, por produção, tem vezes que a gente tem sorte ganha R$50, 60, tem vezes que a gente ganha 20, tem vezes que a diária ganha só 15. Mas só que menos de 15 não pode ganhar não, né? Assim, só se a pessoa ser fraca, aí ir pra roça e cortar pouco, né? Não der R$15. Aí por isso que ganha pouco, mas se ser mesmo uma pessoa boa, ganha bem. O cara acha bom porque ganha dinheirinho, mas não é bom não. Porque o cara sofre demais. Esse negócio de acordar todo dia de madrugada, chegar da roça, lavar roupa, fazer de comer. 11 horas da noite, 12 horas da noite dorme, 4 horas da noite, tem que levantar, roja todo dia. Isso não é bom não, né? Vou falar um pouco aqui agora. Eu tô de plano de ficar logo aqui 2 anos, para quando eu ir não voltar. Assim, no mesmo ano, né? Tô pensando em fazer 2 safras assim, carreada, passar 2 anos aqui, aí eu ir pro Maranhão, aí eu passar um ano lá, aí se der pra me vir eu venho, se não der eu fico lá mesmo. Não tô de plano mais vir pra cá não, porque eu sei que aqui é ruim, né? Lá no Maranhão só é lavoura mesmo, é trabalho em roça, feijão, milho, abóbora, essas coisas assim, mas só dá mesmo pra comer, assim, negócio de não ganhar dinheiro. Quer dizer, tem muita gente que bota roça grande, aí vende, mas roça mesmo, lá, que é a produção de lá mesmo, certo? Só dá mesmo pra comer.
aqui funciona a lei do mercado, portanto, a total desregulação. Então, o Estado não intervém. Então, as empresas resolvem o problema social da forma como elas querem, resolvem o problema da produção da forma como elas querem. Então, por exemplo, não existe nenhuma limitação para a expansão da área de cana. Então, se você chegar aqui com dinheiro, você pode comprar milhares de hectares de terra e plantar cana, instalar usina, enfim. Então, o que tem acontecido é o seguinte: aqueles proprietários que tinham, vamos supor, uma produção de leite, ou então plantavam milho, arroz, soja, eles arrendaram a terra para as usinas. Então, eles abandonaram essas atividades e as usinas plantaram cana. Então, o que você tem é exatamente essa situação. Então, está havendo, e além disso, as próprias usinas compram terras, né? Diferente, por exemplo, da Austrália, da Nova Zelândia, onde existe uma separação entre quem industrializa a cana e produz o álcool, o etanol, e quem tem a terra. Aqui no Brasil você tem a junção, a união desses dois personagens, tanto o industrial quanto o proprietário da terra. É o chamado usineiro. Então, quem é o usineiro? É aquele que tem a usina, ou seja, a indústria, e aquele que tem a terra também. E são grandes quantidades de terra. Não quero mais, eu também quero. Leva pra raça. Leva. Tem que levar. Eu acho o seguinte, né? O pessoal tem que entender que esse produto para ele chegar lá legal, chegar normal, limpo, que nem você está falando aí, ele passa por várias etapas, vários tipos de gente. Então, em primeiro lugar, nós somos os cortadores, porque nós vem desde a planta, a gente trabalha plantando, a gente trabalha arrancando capim de dentro, né, capinando, então a gente trabalha cortando, a gente trabalha catando. Então eles têm que aprender, todo mundo, né, tem que aprender a valorizar o trabalho da gente, entendeu? Pelo menos o trabalho tem pro pessoal trabalhar. Porque tem vários tipos de usina e toda usina emprega muita gente, então. Emprega muita gente durante a safra, aí vamos supor, 10 meses, 23 turmas com 40, outros com 50, outros com 50 e tantas pessoas. Ali quantas pessoas não estão empregadas numa usina dessa aí, durante 10 anos? Oh, 10 anos, durante 10 meses. Emprega muita gente, né? É trabalho. Chega o tempo, né, que a gente abusa também, né? Tava todo dia a mesma coisa. 10 meses. Todo dia a mesma coisa durante 10 meses. Aí agora multiplica aí 10 vezes 30 aí, por exemplo. 10 vezes 30, que é 30 dias por mês, né? Então vai dar 300 dias, né? 300 dias todo dia a mesma coisa. Que nós aqui trabalhamos 5 dias e folga 1. Trabalha 5 por 1, então. Esse trabalho da gente é discriminado. Então deveria o pessoal entender que nós estamos botando o Brasil para crescer mais, entendeu? Que é devido a esse trabalho, o trabalho da gente, que o Brasil está crescendo. Aí eles vão consumir já o quê? Já o produto já limpo já, né? Já pegar só o saborzinho daqui, ó. Mas vai chegar limpinho lá, mas não sabe o trabalho que dá pra fazer o açúcar, o álcool. É bom levar lá pra Suécia mesmo pra eles verem lá se é bom. Quando eles aprender, ó. Aí não quer vir mais no Brasil buscar açúcar.
cortador de cana, ele chega no serviço 7 horas da manhã, ou 6h30 da manhã. A primeira coisa que ele faz é sentar nesse galão, tirar o caldeirão da mochila, almoçar e depois ele começa a trabalhar logo em seguida. Eu morava na fazenda, né? Então eu comecei ali. Era onde eu ganhava o meu sustento para sobreviver. Morava com meus pais, era criança, né? Tinha 10, 11 anos de idade, mas já cortava cana. Eu acho que não é bom negócio porque a cana, por um lado, ela enfraquece a terra. Porque ela suga muito a proteína, a qualidade da terra, né? Então, a produção da cana, ela impede a produção de outras coisas. E é o que o fazendeiro está buscando mais. Por exemplo, um cortador de cana como eu, nos dias de hoje, se ganhar R$20 é o máximo. Vai dar o quê? Não dá nem R$600 por mês. Quem corta cana fica no último lugar na luta pela vida. Quando você não dá para cortar cana, você vai fazer outra coisa, ou você vai brigar por reforma agrária, que é um direito que o governo nos dá, né? Apesar que o fazendeiro não quer, mas nós temos esse direito, então nós lutamos por ele. A questão de eu estar aqui no movimento é essa. É que hoje eu já não consigo mais emprego. Então eu vim para lutar por um pedaço de terra, porque a opção do movimento é essa. É você lutar para fazer reforma agrária. Aquilo que o governo prometeu, que cada um tem o seu direito de ter um pedaço de terra para produzir. Então nós tomamos conhecimento disso e o movimento trabalha assim. Então a gente entrou aqui com essa intenção, de poder conseguir terra para poder sobreviver. Agora é o que eu te falei, se tudo isso aqui virar cana, e o arroz que nós vamos comer? De onde vai sair? Essa questão do etanol é uma questão de geopolítica e é uma fonte de dominação, é mais uma fonte de dominação política e econômica dos países ricos em relação aos países pobres. É um conjunto de problemas que fatalmente não será resolvido com essa questão da exportação de um único produto, que no caso seria o etanol. É preciso determinar quais as áreas que você vai plantar a cana-de-açúcar, quais as áreas que você vai plantar uma oleaginosa. Porque nós não podemos permitir que nem açúcar, nem a oleaginosa que produz o biodiesel possa, invadir a Amazônia. A gente possa criar no Brasil um certificado social sobre a produção disso, para que a gente possa exigir que as condições de trabalho possam garantir que quem estiver comprando no Brasil ou no exterior está comprando um produto que tem como resultado um trabalhador registrado em carteira, com um emprego formal, tendo seus direitos totalmente respeitados.
A opinião pública europeia, ela desconhece, na sua grande maioria, a realidade dessa produção. Porque mesmo o nosso presidente, quando esteve lá, né, no seu país, tanto na Noruega, enfim, nos países nórdicos e outros países da Europa, o que ele mostra é exatamente o seguinte, que o etanol será a solução para o aquecimento global. Mas ele, de forma nenhuma, ele mostra as condições ambientais da produção do etanol e muito menos as condições sociais. Quer dizer, ele esconde. Então, ele não fala a verdade sobre o etanol. Então, quando ele diz que vai resolver o problema do emprego, não é verdade. Não é verdade, porque poucos são os jovens que suportam esse tipo de trabalho. Então, imagine você, um jovem desempregado numa favela da cidade de São Paulo. Então você diz para ele, olha, ao invés de você ficar desempregado, você vai para o canavial cortar cana. Jamais ele vai fazer isso. Quer dizer, quem se submete a esse trabalho são os trabalhadores rurais, são os camponeses, que vêm, sobretudo, dessas regiões mais pobres do país para cá, mas não os trabalhadores urbanos. Então, não resolve o problema do emprego. Cadê o Pinduca? O Pinduca tá ali embaixo ali, ó. Então, mas ela tá me pedindo. Vou falar com você, a verdade. O serviço mais horrível é o trabalhador rural, assim, para trabalhar em lavoura, que é difícil. Porque o Lula passou falando um dia, o trabalhador, a gente ficou assistindo aí no jornal, o Lula falando que o trabalhador, quem corta cana, que é um serviço leve, mas não é não. Ele está enganado, é porque ele nunca cortou cana e nunca pôs a família dele um dia, não precisou, né? Da família dele nunca cortar cana. É um serviço assim. Eu não desejo para ninguém. Viver de cana não dá não. Quem trabalha para sustentar a família é difícil. Se houvesse uma outra forma de produção, talvez existisse um lado positivo. Mas da forma como está existindo no Brasil, eu não vejo nenhum lado positivo, nem do ponto de vista social e muito menos do ponto de vista ambiental. Para aumentar a produtividade dos canaviais, é que se começou a usar a prática de queimar a cana, queimar a palha da cana antes da colheita, porque aí o rendimento, o serviço dos trabalhadores cortando a cana queimada, acelerava o processo. Então entrou o objetivo econômico dos produtores de etanol. A comunidade às vezes fica muito contente quando vai aqui num lugar onde se vende etanol para colocar no carro. Elas falam, puxa, está muito mais barato o etanol do que a gasolina, então vou encher o tanque do meu carro porque é vantajoso. Mas essas pessoas têm que estar conscientes
que esse preço é artificial, quer dizer, grande parte desse preço está sendo financiado pela própria população. Se nós fazemos uma proposta de substituir o combustível fóssil porque ele é poluente e parte desses poluentes é representada pelo material particulado e pelo ozônio, nós agora estamos produzindo etanol queimando a palha da cana-de-açúcar que produz material particulado e aumenta a concentração de ozônio. Desde o mês de abril até o mês de novembro, havia um aumento muito grande da fuligem. E a fuligem, em grande parte, ela é a expressão de material particulado, inclusive de partículas finas e partículas ultrafinas, que são partículas que penetram no interior do aparelho respiratório. Algumas das substâncias químicas são, sabidamente, substâncias capazes de produzir câncer. O câncer, como o câncer de pulmão, pode levantar algumas dezenas de anos até que o tumor seja detectado ou pelo raio-x ou pelos sintomas do paciente. Então, nós não podemos aceitar esse discurso, um discurso às vezes ufanista, um discurso de que esta é a melhor solução, sem antes nós pensarmos de como equacionar esses outros problemas de degradação do meio ambiente, de desvio do uso da terra para alimentos, né, orientando-se prioritariamente para a produção de combustível, a exploração da mão de obra, o problema do uso da água doce, né, a água para produção de combustíveis, quer dizer, usa um volume enorme de água. Então nós temos que pensar também nesses recursos hídricos. Não é só pensar que estamos contribuindo para diminuir o uso de combustíveis fósseis. Eu acho que a longo prazo nós vamos ter que partir para essa política, mas nós não podemos ignorar os outros aspectos. Achar que é tudo maravilha e que todos os problemas estão resolvidos. Porque as pessoas são obrigadas a residir nas cidades e, consequentemente, essa cultura do meio rural, as tradições do meio rural, elas também desaparecem. As grandes empresas chegaram, tomaram conta daquelas áreas, da floresta de Babaçu, e puseram fogo na floresta, queimaram as casas dos trabalhadores, as roças e os animais. Então, eles foram obrigados a irem para a periferia das cidades. E como eles não têm como sobreviver, eles aí passaram a migrar para essa região. Então, sobretudo nos últimos 7 anos, a partir do ano 2000, que nós começamos a ver uma grande quantidade de maranhenses aqui cortando cana. Saudade
Saudade muita. Né? Saudade dela não, Tomás. Saudade de quê? Ah, saudade da mãe, dos irmãos, parentes, amigos. Oi? Aí, pelo menos, eu acho que eu tô querendo fazer mais só um ano. Esse serviço, eu tô querendo trabalhar mais só pelo menos um ano, aí eu vou encerrar a carreira. É um serviço muito puxado, sabe? Primeiro que a pessoa fica muito longe dos pais, das mães. O importante pra gente a família da gente é importante mais pra gente. Eu acho que eu não vou aguentar assim muito tempo não, né? A gente fica... mas aí o cara... É homem novo, o cara fica com esse serviço aqui... Eu conheço gente que trabalha comigo, o cara com 35 anos tá parecendo um cara de 60, né? Só pode ser por causa do serviço, porque o cara... como eu sou... Desde que ele tá falando que eu sou novo. Aí eu fico no serviço e jogando quando eu com 35 anos, tô velho já. Tô prestando pra nada mais. Um dia normal? Depende, por produção, tem vezes que a gente tem sorte, ganha R$50, 60, tem vezes que a gente ganha 20, tem vezes... Ou então plantavam milho, arroz, soja. Eles arrendaram a terra para as usinas. Então eles abandonaram essas atividades e as usinas plantaram cana. Então o que você tem é exatamente essa situação. Então está havendo... E, além disso, as próprias usinas compram terras, né? Diferente, por exemplo, da Austrália, da Nova Zelândia, onde existe uma separação entre quem industrializa a cana e produz o álcool, o etanol, e quem tem a terra. Aqui no Brasil você tem a junção, a união desses dois personagens, tanto o industrial quanto o proprietário da terra. É o chamado usineiro. Então, quem é o usineiro? É aquele que tem a usina, ou seja, a indústria, e aquele que tem a terra também. E são grandes quantidades de terra. Não quero mais, eu também quero. Leva pra raça. Leva. Deixa eu levar. Eu acho o seguinte, né? O pessoal tem que entender que esse produto para ele chegar lá legal, chegar normal, limpo, que nem você está falando aí, ele passa por várias etapas, vários tipos de gente. Então, em primeiro lugar, nós somos os cortadores, porque nós vem desde a planta, a gente trabalha plantando, a gente trabalha arrancando capim de dentro, né, capinando, então a gente trabalha cortando, a gente trabalha catando, então eles têm que aprender, todo mundo, né, tem que aprender a valorizar o trabalho da gente, entendeu? Pelo menos o trabalho tem pro pessoal trabalhar. Porque tem vários usinas e toda usina emprega muita gente, então... Emprega muita gente durante a safra, aí vamos supor, 10 meses, 23 turmas com 40, outros com 50, outros com 50 e tantas pessoas. Ali quantas pessoas não estão empregadas numa usina dessa aí, durante 10 anos? 10 anos, durante 10 meses. Emprega muita gente, né? É trabalho. Chega o tempo, né, que a gente abusa também, né? Todo dia a mesma coisa. 10 meses. Todo dia a mesma coisa durante 10 meses. Dos países ricos em relação aos países pobres. É um conjunto de problemas que fatalmente não será resolvido com essa questão da exportação de um único produto, que no caso seria o etanol. É preciso determinar quais as áreas que você vai plantar a cana-de-açúcar, quais as áreas que você vai plantar uma oleaginosa. Porque nós não podemos permitir que nem açúcar,
nem a oleaginosa que produz o biodiesel possa, sabe, invadir a Amazônia. A gente possa criar no Brasil um certificado social sobre a produção disso, para que a gente possa exigir que as condições de trabalho possam garantir que quem estiver comprando no Brasil ou no exterior está comprando um produto que tem como resultado um trabalhador registrado em carteira, com um emprego formal, tendo os seus direitos totalmente respeitados. A opinião pública europeia, ela desconhece, na sua grande maioria, a realidade dessa produção. Porque mesmo o nosso presidente, quando esteve lá no seu país, tanto na Noruega, enfim, nos países nórdicos e outros países da Europa, o que ele mostra é exatamente o seguinte, que o etanol será a solução para o aquecimento global. Mas ele, de forma nenhuma, ele mostra as condições ambientais da produção do etanol e muito menos as condições sociais. Quer dizer, ele esconde. Então, ele não fala a verdade sobre o etanol. Então, quando ele diz que vai resolver o problema do emprego, não é verdade, porque poucos são os jovens que suportam esse tipo de trabalho. Então, imagine você, um jovem desempregado numa favela da cidade de São Paulo. Então, você diz para ele, olha, ao invés de você ficar desempregado, você vai para o canavial cortar cana. Jamais ele vai fazer isso. Quer dizer, quem se submete a esse trabalho são os trabalhadores rurais, são os camponeses, que vêm, sobretudo, dessas regiões mais pobres do país para cá, mas não os trabalhadores urbanos. Então, não resolve o problema do emprego. Mas já cortava cana. Eu acho que não é bom negócio porque a cana, por um lado, ela enfraquece a terra, porque ela suga muito a proteína, a qualidade da terra, né? Então, a produção da cana, ela impede a produção de outras coisas. E é o que o fazendeiro está buscando mais. Por exemplo, um cortador de cana como eu, nos dias de hoje, se ganhar R$20 é o máximo. Vai dar o quê? Não dá nem R$600 por mês. Quem corta cana fica no último lugar na luta pela vida. Quando você não dá para cortar cana, você vai fazer outra coisa, ou você vai brigar por reforma agrária, que é um direito que o governo nos dá, né? Apesar que o fazendeiro não quer, mas nós temos esse direito, então nós lutamos por ele. A questão de eu estar aqui no movimento é essa, é que hoje eu já não consigo mais emprego. Então eu vim para lutar por um pedaço de terra, porque a opção do movimento é essa. É você lutar para fazer reforma agrária. Aquilo que o governo prometeu, que cada um tem o seu direito de ter um pedaço de terra para produzir, então nós tomamos conhecimento disso e o movimento trabalha assim. Então a gente entrou aqui com essa intenção, de poder conseguir terra para poder sobreviver. Agora é o que eu te falei, se tudo isso aqui virar cana, e o arroz que nós vamos comer? De onde vai sair?
essa questão do etanol é uma questão... A gente viver de cana não dá não. Quem trabalha para sustentar a família é difícil. Se houvesse uma outra forma de produção, talvez existisse um lado positivo. Mas eu, da forma como está existindo no Brasil, eu não vejo nenhum lado positivo, nem do ponto de vista social e muito menos do ponto de vista ambiental. Para aumentar a produtividade dos canaviais, é que se começou a usar a prática de queimar a cana, queimar a palha da cana antes da colheita, porque aí o rendimento, o serviço dos trabalhadores cortando a cana queimada, acelerava o processo. Então entrou o objetivo econômico dos produtores de etanol. A comunidade às vezes fica muito contente quando vai aqui num lugar onde se vende etanol para colocar no carro. Elas falam, puxa, está muito mais barato o etanol do que a gasolina, então vou encher o tanque do meu carro porque é vantajoso. Mas essas pessoas têm que estar conscientes que esse preço é artificial, quer dizer, grande parte desse preço está sendo financiado pela própria população. Se nós fazemos uma proposta de substituir o combustível fóssil porque ele é poluente e parte desses poluentes é representada pelo material particulado e pelo ozônio, nós agora estamos produzindo etanol queimando a palha da cana-de-açúcar que produz material particulado e aumenta a concentração de ozônio. Desde o mês de abril até o mês de novembro, havia um aumento muito grande da fuligem. E a fuligem, em grande parte, ela é colocar no carro. Elas falam, puxa, está muito mais barato o etanol do que a gasolina, então vou encher o tanque do meu carro porque é vantajoso. Mas essas pessoas têm que estar conscientes que esse preço é artificial, quer dizer, grande parte desse preço está sendo financiado pela própria população. Se nós fazemos uma proposta de substituir o combustível fóssil porque ele é poluente e parte desses poluentes é representada pelo material particulado e pelo ozônio, nós agora estamos produzindo etanol queimando a palha da cana-de-açúcar que produz material particulado e aumenta a concentração de ozônio. Desde o mês de abril até o mês de novembro, havia um aumento muito grande da fuligem. E a fuligem, em grande parte, ela é a expressão de material particulado, inclusive de partículas finas e partículas ultrafinas, que são partículas que penetram no interior do aparelho respiratório. E algumas das substâncias químicas são, sabidamente, substâncias capazes de produzir câncer. O câncer, como o câncer de pulmão, pode levantar algumas dezenas de anos até que o tumor seja detectado ou pelo raio-x ou pelos sintomas do paciente. Então nós não podemos aceitar
esse discurso, um discurso às vezes ufanista, um discurso de que esta é a melhor solução, sem antes nós pensarmos de como equacionar esses outros problemas de degradação do meio ambiente, de desvio do uso da terra para alimentos, né, orientando-se prioritariamente para a produção de combustível, a exploração da mão de obra, o problema do uso da água doce, né, a água para produção de combustíveis, quer dizer, usam um volume enorme de água. Então nós temos que pensar também nesses recursos hídricos. Não é só pensar que estamos contribuindo para diminuir o uso de combustíveis fósseis. Eu acho que a longo prazo nós vamos ter que partir para essa política, mas nós não podemos ignorar os outros aspectos. Achar que é tudo maravilha e que todos os problemas estão resolvidos.